Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o risco fiscal e as implicações para a economia. Eu converso com o Márcio Holland, ex-secretário de Política Econômica, professor da FGV. Márcio Holland, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos ouvem. Bem, nós tivemos aí das piores semanas deste ano por causa do anúncio, primeiro, do Auxílio Brasil, não pelo benefício em si, mas pelas condições de ajuste aí das finanças para viabilizar o pagamento, né? Hoje nós tivemos até uma coletiva do ministro Paulo Guedes, junto com o presidente Bolsonaro, no momento em que o dólar disparava, a bolsa caía de forma muito acentuada, depois conseguiu acomodar um pouco. Agora, as expectativas do ponto de vista fiscal, elas se acomodaram? Denise, infelizmente não, né? Na verdade, a gente está tendo aqui uma indústria de produção de incertezas, né, para o curto e médio prazo no Brasil, né? A produção de incerteza é muito grande, os mercados estão muito instáveis, voláteis, até porque o risco fiscal aumentou muito, e eu acho que vale a pena a gente esclarecer um pouco isso, né? Não há uma discussão aqui sobre a legitimidade de benefícios sociais no Brasil, né? O nível de desemprego está muito alto, nós estamos falando de 14% de desemprego observado pelo IBGE, em torno de 14 milhões de brasileiros que procuram emprego e não encontram. Esse nível é muito alto, é persistente. A desigualdade social, a desigualdade de renda, de oportunidade, de gênero, racial, piorou muito na pandemia, nós sabemos disso, e vai continuar um tempo, lamentavelmente. As famílias brasileiras estão muito carentes, em geral. É legítimo a gente pensar em benefícios, ajudas diversas às famílias brasileiras. Não é essa a discussão que está colocada aqui, em hipótese alguma, tá? O problema que está sendo colocado é a forma como isso vai estar sendo resolvido pelo governo, de uma péssima forma. Primeiro, implodindo o Bolsa Família. É importante entender que o programa Bolsa Família é um programa chancelado internacionalmente, tem avaliações internacionais que demonstram que ele tem alto nível de eficácia. O Brasil gasta relativamente pouco para ter um resultado extraordinário com o Bolsa Família, tá? Isso todos os analistas, mundo afora, consideram isso pelo fato dele ter uma condicionalidade, de ter todo um desenho, né, de política pública. Você não vai substituindo ele por um Auxílio Brasil, ou qualquer que seja o nome, sem considerar o fato do desenho de política pública de eficácia. O segundo ponto, e esse sim afetou o mercado, é que o governo simplesmente decidiu estourar o teto de gastos, né? Estourar o teto de gastos significa romper com o artigo constitucional e romper com a lei de responsabilidade fiscal em vários aspectos. E demonstra, mais uma vez, que o governo não está com compromisso fiscal nessa reta de corrida presidencial, Denise. Isso quer dizer que o governo está jogando com populismo fiscal. Paulo Guedes hoje quis passar o recado de que houve alguma flexibilização de regras, mudanças em relação aos precatórios também, para viabilizar exatamente o social. Ele quis colocar como esse aspecto preponderante da decisão dele e que ele não está furando o teto. Não, infelizmente ele está sim. Eu acho que não dá para jogar 30 bilhões de reais debaixo do tapete, tá? Desse estouro do teto que o governo está se propondo a fazer, nem 4 bilhões, a princípio, de auxílio diesel para os caminhoneiros. Você não joga isso debaixo do tapete e fala que não está, que está cumprindo a regra do teto de gasto. Infelizmente, não está. A regra tem que ser clara. Agora, Denise, era possível resolver isso com muita tranquilidade, é possível dar aumento para as famílias no limite adequado, dentro das condições fiscais, tá? E avaliar ao longo do tempo a evolução da arrecadação, a capacidade do país enxugar alguma despesa e dando reajustes adicionais, tá? A instituição fiscal independente, a partir lá do Felipe Salto, eles chegaram a sugerir um reajuste para a média de R$250, né? A gente sabe que o benefício do Bolsa Família, ele dá ali um benefício em torno de R$190 por mês, né? Por família beneficiada, por membro de família beneficiada. Se subisse um pouco mais, e se subisse um pouco mais o número de beneficiados para 16,5 milhões de brasileiros, estaríamos cumprindo o teto. E depois a gente pensaria mais reajustes de forma responsável.
Deixa eu falar um ponto importante, Denise. Não é uma discussão meramente fiscalista. O tiro sai pela culatra, não tem almoço grátis. Quem vai acabar pagando a conta desse estouro de teto é a própria classe de trabalhadores. Vou dar um exemplo muito simples. A partir do momento que o governo começa esse processo de estouro de teto, gera essa insegurança fiscal muito grande, nós temos vários mecanismos operando negativamente na economia. Um deles é a forte desvalorização cambial, que tem repasse para preços. Teremos mais inflação no futuro. Inflação é assunto de classes menos favorecidas. À medida que isso acontece, o Banco Central vai tender a aumentar a taxa de juros ainda mais. E o que vai acontecer, Denise? Menos crédito, ou crédito mais caro, ou investimentos mais caros, dificuldade de emprego em geral e custo de crédito maior. De novo, os trabalhadores pagando um preço muito alto. E por aí vai, mas temos mais consequências negativas que eu posso elaborar mais. Mexe muito com a credibilidade, com a confiança nas perspectivas da economia e tem essa questão muito colocada. A gente viu uma revisão ampla aí das projeções do mercado, de analistas, para a inflação, para os juros e para o crescimento ao longo desta semana, né? Exatamente. E esse processo, Denise, ele tende a se exacerbar. O que eu quero dizer com isso? Isso não fica barato e não para aqui. Não é essa ameaça, isso acontece, o mercado se ajusta depois. Nem é uma preocupação exclusivamente com o mercado, deixar muito claro isso. Por exemplo, nós podemos ter ao longo desses próximos meses uma perda de potência da política monetária. O que quer dizer isso? Nós podemos caminhar rumo a algo que os economistas chamam tecnicamente de dominância fiscal. O que quer dizer isso? O Banco Central vai aumentar a taxa de juros e a potência desse aumento de taxa de juros para reduzir a inflação, ele vai cair com o tempo. E nós podemos ter até um fenômeno que já documentamos no Brasil em 2002, em que o Banco Central aumenta a taxa de juros, o risco país sobe ainda mais, a moeda desvaloriza ainda mais e a inflação aumenta ainda mais. Traduzindo, nós podemos ter uma situação muito ruim, estamos a caminho deste péssimo equilíbrio macroeconômico acontecendo. Deterioração da credibilidade da nossa autoridade monetária fiscal principal, acontecendo há 12 meses aproximadamente da eleição, que já vai ser um período muito crítico, de muita volatilidade, com candidatos propondo, digamos, aquilo que não poderá cumprir e, obviamente, nós estaremos sob muitas expectativas negativas acontecendo nesse período de tempo. Não bastando isso, o governo colocou mais lenha nessa fogueira e dando um tiro no pé, obviamente. Agora, Márcio, o mercado especula muito com a possibilidade de um aumento maior da Selic já na semana que vem. Você acha que o Banco Central já vai incorporar toda essa pressão na próxima reunião do Copom? Eu não sei, assim, talvez não. Tá? O Banco Central já tem uma dosagem boa de taxa de juros, né? 1 ponto em cada reunião, chegando em torno de 8,5 no final do ano. Talvez sim, ele acelere 25 pontos, né? Nas 2 próximas reuniões. Se tudo confirmar como está, é possível sim, e esse cenário vai se desenhar, Denise, com aumento na taxa de juros adicionais no início do próximo ano. Por quê? A autoridade fiscal, que é o Ministério da Economia, já perdeu credibilidade e confiança com o mercado, não tem a menor dúvida. Essa confiança foi quebrada, definitivamente. Agora, o que não pode acontecer é a autoridade monetária, o Banco Central, também perder credibilidade. Ele vai ter que agir. Infelizmente, o remédio do Banco Central é amargo e ele pode se tornar cada vez mais ineficaz, inclusive, como eu já antecipei. Perfeito. Ouvimos o Márcio Holland, que é ex-secretário de Política Econômica e professor da FGV. Márcio, muito obrigado. Uma boa noite. Foi um prazer, Denise. Um abraço. Com vocês.